turma 201, olá turma 202, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de estatística. Tá, alguns avisos, não esqueça de preencher o formulário de frequência hoje, não deixe de assinar, de preencher o formulário de frequência. Lembre-se que o nosso relatório final sempre é baseado na frequência de vocês, esse relatório, tá certo? E aí, que acharam do teste? Gostaram? No final eu entrego a pontuação de todo mundo, certo? Então, nós já terminamos a nossa revisão de porcentagem e de regra de 3 simples, tá? Espero que vocês tenham gostado dos assuntos, que a gente vai precisar muito. Um desses assuntos, por sinal, vamos precisar para essa aula de hoje, tá certo? Bom, já está lá no link para vocês o material apostilado do que a gente vai acompanhar aqui. É muita coisa para escrever, então eu já fiz um resumo aqui no meu material e é a mesma coisa que eu mandei para vocês, tá certo? Então acompanhem lá quando vocês puderem ler o material que eu mandei para vocês. São apenas 2 folhas, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje, certo? Bom, o que é estatística? Estatística, na verdade, que é aquilo que eu coloquei lá. É bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações, apresentar situações através de tabelas e gráficos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é um órgão importante nessa área. Na verdade, é o maior órgão que trabalha com estatística em nosso país. Ele que é responsável pelo censo demográfico. A cada 10 anos o país ele tem que fazer isso, por sinal este ano começa o censo. Tá? Ele foi feito há 10 anos atrás. O que ele colhe? Informações sobre como é o Brasil hoje, como está a sua população, se tem mais homem do que mulher, ou mais mulher do que homem. Tá? Quantas mulheres trabalham, quantas mulheres são donas de casa, quantas mulheres são médicas, quantas mulheres são professoras, quantos homens são médicos. Então ele faz uma análise do brasileiro, certo? Todas as áreas técnicas, medicina, arquitetura, enfermagem, economia, administração, contabilidades, direito, eles têm que ter uma noção de estatística. Todas elas têm que ter no seu rol de disciplinas a estatística. Por quê? Porque se você tem um problema, que você quer saber a resposta, e esse problema você pode colher essas informações, organizá-las e apresentar ela de uma forma bem simples, onde você consiga apresentar para uma pessoa e ele olhar toda aquela pesquisa e entender, então é uma disciplina bastante útil, tá certo? Então, quais são os conceitos fundamentais que a gente vai ter que ter para começar a trabalhar com estatística? Primeiro, população ou universo estatístico. É a mesma coisa. Em alguns exercícios já fala em população e outros vai falar do universo estatístico, que é a mesma coisa. Ele é formado por todos os elementos que participam de um determinado tema pesquisado. Tá? Exemplos. Em uma cidade, todos os habitantes pertencem ao universo estatístico. Então é a população da cidade. E um dado de 6 faces, a população ou o universo estatístico desse dado é pelas faces dos números do dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o universo dele. Tá? Amostra. O que é amostra? Muitas das vezes nós precisamos fazer uma pesquisa política, digamos, um exemplo de pesquisa política, para saber a opinião do povo brasileiro a respeito de candidatos. Você não vai conseguir fazer a pesquisa com 200 milhões de pessoas. Isso é totalmente inviável, é muita gente. O custo da pesquisa vai ser muito alto, vai demorar demais, até terminar a pesquisa já passou a eleição. Então o que você faz? Você pega apenas uma amostra da população. E essa amostra vai representar um todo, toda a população. Professor, mas é capaz, o Brasil tem em torno de 200 milhões de pessoas, você pegar apenas 5 mil, e essas 5 mil pessoas conseguem representar
Essas 200 milhões de pessoas, sim, através de técnica de estatística. Você consegue fazer isso sim, tá? E é isso que a gente vai aprender. É um subconjunto que é é algo menor de algo maior. É um subconjunto do universo estatístico, ou seja, é uma pequena parte do universo estatístico. Uma amostra é utilizada quando a população é muito grande ou infinita. Queremos estudar os números ímpares. Olha só o universo de números ímpares, são infinitos números ímpares. Então o que você faz? Você pega apenas uma pequena amostra, uma pequena parte, um subconjunto, e esse subconjunto vai representar o todo. Tá? O exemplo é o censo demográfico, como eu falei anteriormente. Tá? Variável. O que é a variável? É apenas um objeto do estudo, isto é, o tema que a pesquisa pretende estudar. Tá? Exemplos. Vamos estudar as características de Ananindeua. Olha só, mas se referindo a quê? São várias. Quais são as variáveis que você pode estudar sobre as características de Ananindeua? Digamos que um pesquisador quer estudar o número de habitantes, tá, da cidade. Pode ser uma variável. Outra característica, o número de ônibus que circula na cidade de Ananindeua. Também é uma característica de Ananindeua, mas o pesquisador ele quer estudar sobre os ônibus. O outro, o volume de chuva durante o mês. Então, que ele seja um geólogo, ele quer estudar o volume de chuva durante o mês de Ananindeua. Também é uma característica de Ananindeua. Então, percebam que existem várias variáveis. Eu quero estudar sobre o número de escolas do município de Ananindeua. Também é uma característica de Ananindeua. Observe que são várias variáveis. Quando o pesquisador ele vai estudar, ele se limita a apenas uma no máximo para que ele possa estudar, porque só dentro dessa uma já tem um universo que ele vai estudar, tá certo? Então, o conceito de variável depende do contexto da pesquisa, tá? Frequência absoluta. Bom, nós temos aqui duas frequências que nós vamos precisar estudar. Frequência absoluta, que eu vou abreviar por FA, e frequência relativa, que eu vou abreviar por FR. Olhem bem. Nada de cálculo difícil, nada de muito complicado. Lá no mês do segundo semestre que o cálculo começa a ficar um pouquinho puxado, mas logo no início eles são fáceis. Frequência absoluta. No grupo de turistas, eu coloquei um exemplo, sobre a nacionalidade dos participantes, ou seja, foi um grupo de turistas fazer uma excursão. Tinha o Pedro, a Ana, o Ramon, a Cláudia, a Laura, o Sérgio, o Raul, o Nelson, a Silvia e o Pablo. Esse grupo que foi fazer uma excursão pelo Brasil, certo? Então, no grupo de turistas sobre a nacionalidade dos participantes. Então, como eu foco de pesquisa? A nacionalidade dos participantes, certo? Então, eu vou organizar aqui. Nacionalidade brasileira. Nacionalidade espanhola. Nacionalidade argentina. Pronto. Temos aí pessoas dessas três nacionalidades, não é isso? Então, quantos são os brasileiros? Pedro, Ana, Cláudia, Sérgio, Nelson e Silvia. Então, nós vamos ter o quê? 6 pessoas com nacionalidade brasileira, certo? Nessa contagem. Tem aí no material de vocês. Espanhol. Quantas pessoas nacionalidade espanhola? Vamos ver aqui. 1, 2, 3. 3 pessoas desse grupo
nacionalidade espanhola. Nacionalidade argentina. Vamos ver quantos tem argentinos aqui. Só tem o Raul, né? Só tem o Raul que tem a nacionalidade argentina, certo? Bom, o que eu fiz aqui, gente? Eu determinei a frequência absoluta de cada uma pessoa do grupo. Quantas pessoas são brasileiras? 6. Quantas nacionalidade espanhola? 3. Nacionalidade argentina? 1. Então você tem um grupo, você organiza e faz a contagem. Isso é o que nós chamamos de frequência o quê? Absoluta, certo? E a frequência relativa? Aí já tem um pouco de cálculo, tá? A frequência relativa é a porcentagem registrada dos grupos. Esse aqui em quantidade, que é a frequência absoluta, e a frequência relativa, ela é dada em porcentagem. Isso nós já aprendemos. Quantas pessoas no total tem no grupo? 10. Ó, 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Em porcentagem, o que foi que eu ensinei? Tudo por tudo em porcentagem equivale a quanto? A 100%. Então, essas 6 pessoas em porcentagem equivale a X. Está aí a minha regra de 3 simples. Pronto. 10 vezes X, 10x. Esse está muito baixo o quadro aqui. 10x. 6 vezes 100. Calculando o valor de x, o número 10 está multiplicando, passa dividindo. Cancela um zero em cima, um zero embaixo. 6 vezes 10, 60. Dividido para 1 dá 60. 60 é o quê? Por cento. Então, frequência relativa dos brasileiros equivale a quanto? A 60%. Frequência relativa. Tá? Correto, gente? Então, isso aqui vai dar 60%. Vamos lá agora calcular para os espanhóis. Tá? Quantas pessoas tem no grupo? 10. Que em porcentagem equivale a 100%. Então, essas 3 pessoas em porcentagem equivale a X. Tá? Lembrando, utilizando a regra de 3 para porcentagem, a gente não utiliza grandeza diretamente e inversamente. Sempre elas são diretamente. Então, calculando 10 vezes X, 10x. Então, o que fica a proporção, né? 10 está para 3, assim como 100 está para x. Aí utiliza produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes 100. Calculando o valor de x, 3 vezes 100 dividido para 10. 10 no antecedente, 10 no consequente, cancela, vai ficar 1 para cada. Desculpa, é 0. Cancela o 0. 3 vezes 10, 30. Dividido para 1, 30. 30 o quê? Por cento. 30% de nacionalidade o quê? Espanhola. Se são 3 e eu já tenho 2, fica fácil achar aquele último. Por quê? Tudo completa os 100%. 60 mais 30, 90%. O que está faltando? Os 10%. Tá? Acho que não tem aluno que é meio teimoso. Ele é igual aquele santo que gosta de ver a prova. Então vamos lá. Pessoal, mas se eu já souber, tem necessidade de cálculo? Não, não tem, gente. Só se calcula quando realmente você precisa. Mas se você já souber, já coloque lá. E eu, no meu caso, já preciso só 10%. Então aqui 60 mais 30, 90%. Então aquele equivale a 10% para fechar os 100%. 10 pessoas equivale a 100%. Então uma pessoa equivale a X. Tá? Olhem bem. Calculando
proporção 10 está para 1, assim como 100 está para x. Utilizando a proporção, 10 vezes x, 10x, 1 vezes 100. O 10 está multiplicando, passa dividido. Cancelo 0, cancelo 0. 1 vezes 10, 10. 10 dividido para 1 é igual a 10. 10 o quê? Por cento. Nacionalidade o quê? Argentina. Pronto, aqui está. 60% mais 30%, 90%, com mais 10%, 100%. Todo o pessoal do grupo. Certo, gente? O que é que eu tenho aqui? Frequência absoluta. O que é que eu tenho aqui? Frequência relativa. Então, quando eu der um problema num teste, vou dar uma tabela com um grupo de pessoas que você vai organizar e eu pedir determine a frequência relativa do grupo tal. Tome cuidado. Frequência relativa é dado em porcentagem. Frequência absoluta é a quantidade exata daquele grupo, tá? Pronto, gente. Tendo isso aí, o que eu vou fazer agora? Vou montar a minha tabela de frequência. Em estatística, gente, gráficos e tabelas são muito utilizados. Então, se prepare para trabalhar com muita tabela e também com muito gráfico. Tá? Vai chegar uma hora que a gente vai estudar os gráficos, tá? Gráfico setores, gráfico em linha, gráfico em coluna, tá? Gráfico em barra. Todos esses gráficos a gente vai ter que entender. Não é para fazer os gráficos, que demora muito. Mas eu preciso que vocês aprendam a olhar o gráfico, olhar uma tabela e saber interpretar e dar um resultado. Tá? O que é a tabela de frequência? Mostra a pesquisa, o resultado da pesquisa toda, tá? E ela apresenta nessa primeira tabela a frequência absoluta e a frequência relativa, ok? Então essa é a nossa primeira tabela, ela é a mais simples de todas. Então vamos lá. Como é que fica? Ela vai ficar assim, vou aproveitar esse espaçozinho. Colocar o total. Pronto. Vou colocar mais no meio. Pronto, gente. Está aí a minha tabela. As nacionalidades: brasileira, espanhola, argentina, total, frequência absoluta e frequência relativa. Agora é só brasileira 6, frequência relativa 60%. Espanhola, frequência absoluta 3, 30%. Nacionalidade argentina, frequência absoluta 1, e em porcentagem do grupo equivale o que? A 10%. Total, 6 mais 3, 9 mais 1, 10. 60% mais 30%, 90%, com mais 10%, 100 o quê? Por cento. Aí está completa a minha tabela de frequência. Certo, gente? Não é muito simples. Organizou, determinou a quantidade da frequência absoluta e em cima disso calcula a porcentagem. Tá? Só não esqueça do total, que você vai relacionar com os 100%. Tá?
E aqui eu coloquei um pequeno exercício para vocês. Foi a última atividade, tá? Eu vou deixar ela apenas pela metade e vocês completam a tabela de vocês. Só vou mostrar como vocês devem fazer para organizar os dados de vocês. Na próxima aula eu venho com mais, vocês façam uma lista de exercícios só sobre frequência absoluta e frequência relativa para vocês. Tá? Então vamos lá. Qual foi o exercício? O que eu coloquei aqui? Que 20 alunos da turma 222 fizeram um teste. Não é isso? Ao fazer o teste, o que o professor fez? Ele verificou a pontuação de cada um aluno. Então, o aluno número 1 tirou 6, depois o aluno tirou 5 pontos, 4, 6, 3, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 10. Depois, 6, 5, 5, 4, 6, 3, 2, 3, 6, 5. 1, 2, 5, 1. É isso? 2, 2, 6, 5, 2 e 5. Pronto. Aqui nós temos as nossas 20 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pronto. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que você me construa uma tabela de frequência. Tá? As notas, frequência absoluta, frequência relativa. Ok? Primeira coisa, o que você faz? Organiza ela. Primeira coisa. Ou então já podem fazer por aqui, mas sempre use em ordem crescente, do menor para o maior. Então, quantos alunos tiraram nota 1? 2 alunos tiraram nota 1. Média 1, né? Um ponto. 2 alunos. 2 pontos. Quantos alunos conseguiram 2 pontos? 1, 2, 3, 4, 5 alunos. 3 pontos. Quantos alunos tiraram 3 pontos? 1, 2, só 2 também, né? 4 pontos. 1, só um aluno. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. 6 pontos. Quantos alunos conseguiram 6 pontos? 1, 2, 3, 4. Pronto. 7, 9, 10, 16, mais 4, 20 alunos. Então isso aqui é o quê? Frequência absoluta. E agora eu vou fazer o quê? Calcular a frequência relativa. Quantos alunos no total? 20. Em porcentagem, esse total de alunos equivale o quê? A 100%. Então, 2 alunos em porcentagem equivalem a X. Então, como é que fica a proporção? 20 está para 2, assim como 100 está para X. 20 vezes X, 20x. 2 vezes 100.
calculando o valor de x, 2 vezes 100 dividido por 20, cancelo, 2 vezes 10, 20, 20 dividido para 2, 10, 10 o quê? 10 o quê? Por cento. Então você já tem aqui 10%. Pronto, gente. Esse aqui é o primeiro. E aí você vai calcular aqui, ó. Como aqui é 2 também, 10%, que é o mesmo valor desse anterior aqui, ó. Tá? Então 10%. Já que é 2, 10%, aqui é 2, 10%. Vai calcular com 5, vai calcular com 1, com 6 e com 4 a porcentagem. Professor, e se por acaso der número com vírgula, você utiliza apenas um valor depois da vírgula. Tá? Digamos que o seu resultado deu isso aqui. Bom, o que você vai ver? Você vai fazer x é igual a 7,1%. Só um valor depois da vírgula. Se caso aparecesse com vírgula. Que nós vamos ter resultado com vírgula também. De alguns exercícios. Não sei se esse aqui que eu não tenho a resolução dele. Mas se por acaso aparecer, já sabe que somente um valor depois da vírgula. Numa outra aula eu vou ensinar para vocês como fazer o que nós chamamos de arredondamento de dados e estatística. Vocês precisam fazer como utilizar um arredondamento de dados. Tá? Mas eu vou ensinar para vocês numa aula futuramente. Ok, gente? Então aí você vai achar a porcentagem ou a frequência relativa de cada um deles e depois montar a sua tabela. Isso você faz. E assim você faz. 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos e o último total. Coloca aqui a frequência absoluta de cada um deles e depois coloca a frequência relativa de cada um deles. Ok, gente? E aí, difícil? Beleza, né? Mel no chupeta. Então esse é o nosso assunto de hoje, tá, gente? A introdução à estatística, vimos o que é uma amostra, o que é uma população estatística, tá bom? Vimos que é a frequência absoluta e o que é a frequência relativa. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula. Aproveite para estudar bastante hoje. Tá bom? Então, até a próxima, gente.